Olá, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai ver esse vídeo. Eu raramente gosto de gravar vídeos, né? Pessoalmente, eu gosto mais de escrever, mas eu espero estar trazendo uma contribuição, assim, à luz de um pensamento muito alicerçado e baseado em estudos, em pesquisas, aquilo que grandes cabeças, grandes mentes estão pensando, tratando e também informando, né? Eu começo assim dizendo que eu sou totalmente contrário a tudo aquilo que é empírico, que são visões soltas, né? Sem qualquer respaldo, sem qualquer, digamos assim, sem uma ambiência técnica ou sem, digamos assim, um instrumento que lastreie aquilo que a gente está falando, né? E quando sempre que eu procuro trazer alguma linha de pensamento, eu procuro me embasar tecnicamente. E a gente está diante desse fenômeno, né, que atenta contra a vida. Eu fiz aqui algumas anotações para não esquecer de nada, né? E eu me baseio nessa nossa fala em dois estudos, né? Um assim muito até difícil de ler pela contundência assustadora dos números, e a outra sobre a ambiência econômica. Uma trata da ambiência, vamos chamar assim, da saúde, né, sob o ponto de vista da ciência, da área médica, e a outra trata sobre a ambiência da economia. Pessoalmente, penso que não tem como separar esses dois pilares, né? Os dois são complementares e precisam dar atenção em igual prioridade para ambas as áreas, né? O primeiro estudo, nós já até comentamos um pouquinho, é o estudo do Imperial College de Londres, numa parceria com a Universidade de Oxford. O Imperial College ele é um instituto renomadíssimo, está entre as 5 melhores universidades do mundo, né? Uma instituição mais que secular, fundada em 1907, e assim, a partir de um trabalho produzido por 50 cientistas, participantes desse mundo da ciência, da medicina, da tecnologia, inclusive com participação de membros da Organização Mundial de Saúde. Eles elaboraram esse estudo bem recentemente. Esse estudo, inclusive, inverteu uma linha decisória do governo britânico, que estava numa linha mais de abertura, né, para uma linha mais focada naquilo que o mundo todo está fazendo, que é do isolamento social. Então, a mudança nessa decisão se deu em função deste estudo, né? E sem essas medidas universais aplicadas aí pela totalidade do mundo, né, das grandes nações, das grandes democracias, o número de mortes é assim projetado por esse estudo, é um negócio assustador. Se nada for feito, por exemplo, muitas coisas estão sendo feitas, né? E aqui eu quero aplaudir o trabalho brioso, competente, comprometido, dinâmico, transparente, com muita informação, com muita seriedade, com muita competência, né? Com um diálogo de muita união entre os entes públicos do Ministério da Saúde, na pessoa do seu ministro Luiz Henrique Mandetta e toda essa equipe, que tem feito um trabalho merecedor do nosso aplauso, né? Mas sem essas medidas, o estudo do Imperial College diz que nós poderíamos chegar a uma quantidade de óbitos acima de 1 milhão de vidas ceifadas, um negócio terrível. E mesmo com todas as providências adotadas, o número ainda é muito alarmante. Não quero nem citar aqui, mas é um número muito forte. Eu acho que talvez falte um pouco mais de um conhecimento da ambiência nacional, da ambiência brasileira e do que está sendo feito, mas uma coisa é certa. Não são números
assim, leves, né? Assustam mesmo. E assim, países como a Itália, como a Espanha, como a própria Inglaterra e agora os Estados Unidos, ou seja, se a gente somar todos os óbitos aí ao redor do mundo, já está na faixa das 40 mil mortes, né? Provocadas pelo novo coronavírus. Itália, Espanha, Estados Unidos e Inglaterra representam praticamente a metade disso, 4 países, exatamente porque não aplicaram, digamos assim, a linha mesmo do isolamento social, ou quando o fizeram tardiamente. Mas ao fazerem, eles conseguiram retroagir, né, e reduzir talvez um drama que poderia ser imensamente maior, apesar de ser extremamente doloroso. Ou seja, olhar para um país como a Itália e a gente perceber que são quase, sei lá, chegando aí a 11 mil pessoas mortas, dá um peso, uma dor no coração, uma coisa, um sentimento diferente. Bom, esse é o primeiro estudo. O segundo estudo é um estudo do Banco Central norte-americano, em parceria com o Instituto Tecnológico de Massachusetts, o MIT, que fala exatamente do impacto sobre a economia, inclusive usando como parâmetro a gripe espanhola de 1918. Esse estudo do Banco Central norte-americano e do MIT é agora, bem recente, ele foi divulgado agora dia 26, né? Então, assim, o estudo tem como título Pandemias deprimem a economia. Intervenções públicas de saúde, não. É o título do estudo, né? E ele diz que o isolamento social é a única estratégia. Numa ambiência e no momento em que não se tem nenhum medicamento e nenhuma vacina, não há outra estratégia, não há um plano B, não há uma segunda estratégia. Só existe uma única estratégia, que é a do isolamento social. Porque o problema e o impacto na economia já estão postos, é o que o estudo aponta. E o que a gente pode fazer agora é atenuar e salvar as vidas. E, em paralelo, tentar resgatar minimamente a condição da economia para que ela não entre também em colapso ou em caos, né? Então, liberando as pessoas não resolve nem de longe, pelo contrário. Ou seja, o impacto na economia, ele é devastador no médio e no longo prazo, né? É o que o estudo traz. Ele só serve para potencializar as mortes. Atenua no curto prazo alguma coisa, muito pouca coisa, que eu vou até citar aqui, mas não resolvem absolutamente nada o problema da economia, especialmente no médio e longo prazo, que paga um preço até mais caro pela quantidade de mortes desproporcional se as medidas propostas por todo o mundo fossem aplicadas, a saber, o isolamento social, né? E aí a pesquisa pergunta, quem vai comprar produtos caros, mesmo que a economia seja liberada? Quem vai fazer turismo? Quem vai viajar numa ambiência dessas? Quem vai ocupar os restaurantes, né? Quem vai fazer investimentos no meio da pandemia? Então a liberação não garante nenhuma resposta positiva a essas perguntas. Alguns setores de comércio podem voltar um pouco só da sua normalidade, mas numa proporção incapaz de trazer a economia para índices aceitáveis de recuperação ou de ritmo, né? Então a liberação tem um efeito muito limitado no consumo. É o que a pesquisa do Bansen e do MIT, ambos americanos, trazem para nós. O estudo diz que esse trade-off, né, que na verdade é a troca, né, entre a economia e a saúde, é uma visão míope, não tem como fazer uma escolha por um ou por outro. Na verdade, tem que somar, multiplicar todos os esforços na complementariedade dessas duas áreas vitais no momento presente. Então, quebrar o isolamento,
o estudo diz que só causa uma coisa, que é o aumento de óbitos. É o que vai acarretar. A economia e a saúde, ou seja, precisa de uma discussão muito responsável, né? E o estudo fala que perda de vidas é perda econômica relevante. Quando a desproporção do número de óbitos acontece, o impacto na economia é inevitável, né? E acarreta uma perda relevante para a economia. E o isolamento preserva a vida e a capacidade produtiva na retomada. Porque, assim, tem setores da economia que realmente não sobrevivem muito tempo. Mas, a rigor, o pico da pandemia leva um tempo não muito grande. Então, chega um platô e uma curva descendente. Na curva descendente, a vida começa a voltar ao normal. Então, o que o estudo defende são ações governamentais nesse período drástico para salvar a economia. Porque depois ela cria os seus próprios mecanismos de recuperação. Não vai ser nada no curto prazo, não vai ser nada rápido, mas a economia tem seus mecanismos, né, de recuperação. Então, esse estudo do Banco Central Americano mostrou que o distanciamento social na gripe espanhola foram extremamente benéficos para o mercado no médio e no longo prazo. E aí ele traz algumas informações importantes. Ele comparou cidades americanas que foram radicais e duras no enfrentamento da crise da gripe espanhola e, portanto, adotaram o isolamento social de uma forma bastante firme, e outras que permitiram um pouco a liberdade e a abertura. As pessoas puderam ficar mais à vontade. Então, assim, essas cidades que tiveram desempenho melhor, elas agiram mais rápido, mais cedo com o isolamento social, e elas se recuperaram bem mais rapidamente. As cidades voltaram a crescer de forma até mais rápida também. O isolamento reduziu mortes e a economia voltou mais rápido do que as cidades abertas. Aqui ele traz alguns exemplos de cidades como Seattle, Portland, Oakland, Los Angeles. Essas cidades elas se fecharam mesmo de uma forma muito firme, muito responsável e até dura na questão de isolamento. E elas tiveram, digamos assim, uma incidência de óbitos imensamente menor do que as demais, e voltaram mais rápido assim na recuperação das suas economias. Cidades que agiram com rapidez e dureza, elas experimentaram aumento nos empregos e produção de manufaturados numa velocidade muito maior depois da pandemia, depois da crise. A economia se recupera, ou seja, a gente sabe disso, há um custo pesado, mas ela se recupera. Agora a vida ceifada é irrecuperável. E assim, é difícil para mim compreender qualquer linha de defesa que vai na direção contrária ao que o mundo todo está praticando. Inclusive, líderes que no primeiro momento pensavam em favor do isolamento vertical, da liberação maior das pessoas e da própria economia, e que agora voltaram com muita força. O próprio Donald Trump produziu aí um isolamento até a Semana Santa agora, mas já ontem mesmo ele já prorrogou até o final de abril. Ou seja, Nova York é um epicentro nos Estados Unidos, e alguns estudos apontam como os Estados Unidos potencialmente o país que pode ter o maior número de mortes, né, em função dessa pandemia. Até o México, o presidente Obrador também nessa linha voltou atrás. O Boris Johnson da Inglaterra voltou atrás, inclusive testou positivo para o coronavírus, mas voltou atrás com muita ênfase, com muita força, não somente sugerindo e propondo isolamento, mas tomando medidas drásticas mesmo, até de proibição mesmo, de movimentação de ruas e outras coisas do gênero. Então, assim, a economia se recupera, meu irmão, minha irmã. A vida ceifada não se recupera. É irrecuperável. E as teses alarmistas, assim, o estudo cita isso, né?
que no meio, geralmente, de uma crise dessas, existem teses alarmistas de tipo assim, saques, morte por fome, descontrole social. Olha, isso pode até acontecer aqui e acolá, mas, digamos assim, é um alarmismo que só diz respeito ao interesse de quem defende a tese em contrário, para tentar justificar, através do medo, as suas argumentações. São argumentos desprovidos de seriedade, de estudo, não tem nenhum estudo, né? O Brasil precisa de providências anticíclicas, agora, imediatamente, para a economia não colapsar. E assim a gente tem visto algumas atitudes, algumas iniciativas, mas na essência, nós temos visto uma inércia muito maior do que as atitudes que deveriam ser implementadas, né? E algumas atitudes a gente vê aqui como fundamentais. Eu estou me baseando nos 2 estudos, né? Por exemplo, para autônomos, empregadas domésticas, diaristas, motoboys, motoristas de aplicativo, feirantes, vendedores externos, as pessoas que têm quiosques, né, que vende bolo, que vende café, que vende tapioca, pequenos negócios, microempreendedores individuais. Esse socorro tem que ser na veia e agora, e imediatamente. Tem que se construir as ações de flexibilização para assegurar que esse recurso chegue e de imediato. Já está aprovado na Câmara os R$600, o que é muito bom, né? E esse recurso tá ouvindo a nossa conversa aqui. Não se trata de nenhum problema, nenhuma dificuldade para o governo. E para as grandes empresas, para os grandes grupos, que são grandes empregadores, aí tem que ser linhas de financiamento, mas tem um dado fundamental aqui. Tem que ser linhas a um custo muito baixo, tendentes a zero, ou no máximo que recomponha a perda inflacionária, sei lá, de repente uma taxa Selic. Essas linhas de créditos têm que ser abertas, há recursos para isso, né? Nos bancos públicos, nos bancos privados. Talvez não dê para contar muito isso com os bancos privados, mas os bancos públicos podem viabilizar o desenho dessas linhas de crédito para socorrer os grandes grupos, 2 meses, 3 meses no máximo, né? Enquanto o epicentro da crise passa e a economia começa a voltar lentamente a uma normalidade. Agora, todas as providências, seja para pequenas, médias ou grandes empresas, grandes grupos empresariais, tem que ter uma condição sine qua non, tem que ter uma condição inegociável, que é a linha de crédito liberada mediante a comprometimento da total preservação dos empregos. Esse é o ponto-chave. O governo pode agir imediatamente no âmbito econômico, não para resolver o problema da economia, porque os danos são líquidos e certos, mas para minorar o impacto e não permitir que a economia entre em colapso. Nós temos aí alguns dados que eu queria passar aqui para vocês. O Tesouro Nacional brasileiro tem 1,3 trilhão de reais em caixa, ouvindo essa nossa conversa aqui, distribuído em vários fundos, reservas, que parte disso, eu diria que aí até uns 200 bilhões de reais, o governo tem, digamos, condição de fazer uso, de lançar mão desse recurso, até porque já decretou o estado de calamidade pública, que foi aprovado pelo Congresso, e de repente pode também rapidamente flexibilizar a lei de responsabilidade fiscal. E esses 200 bias são suficientes para, digamos assim, injetar recursos na economia e para a gente passar com menos sequelas, menos problemas, logicamente com muitos problemas, mas menos sequelados durante esses 2 meses, 3 meses aí no máximo, né? Então, o governo pode rapidamente produzir soluções para injetar este recurso aqui, que está ouvindo a nossa conversa, 200 bilhões de reais, né? Já se falou aí em cifras acima de 100, mas até agora a gente só ouviu falar, a gente não vê nada de prática. A única coisa prática que tem nesse sentido são os R$600 que foram aprovados sob pressão do Congresso, inclusive,
né? O valor era bem menor, né? Então, assim, assim, esse dinheiro ele é suficiente para irrigar a economia nesse período, mas não é para resolver não, é só para minorar bastante o impacto, é para não permitir a economia colapsar, só isso. E só precisa de vontade política e atitude honesta da nossa classe política, só isso. O problema é outra grave, meu irmão, minha irmã, não se trata de uma gripe simples, se trata de uma pandemia que pode gerar uma pneumonia muito grave. E aqui eu trago uns números só para a gente perceber a gravidade do problema. Nós temos 215 milhões de brasileiros. Se só 10% contraírem esse vírus, nós estamos falando aí de pouco mais de 20 milhões de pessoas. Só 5%, um em cada 5 pessoas. Não, 5%, né? 5% desse total contraírem a versão grave da doença, nós estamos falando de 1 milhão de pessoas. No mínimo 1 milhão de pessoas, pouco mais de 1 milhão de pessoas. E aqui o dado que estarrece e preocupa. O Brasil, na sua totalidade, tem 40 mil leitos de UTI. Comparativamente, por exemplo, ao potencial de 1 milhão de pessoas no estado grave da doença, que precisa de UTI, de respirador, e que não sai rápido da UTI. É um tempo demorado, 3 semanas, falamos de no mínimo 2 semanas, podendo chegar a 3 semanas, né, com a pessoa entubada. Aí a pergunta é, como é que a gente consegue atender, né? Então daí a importância do isolamento social. Não é a melhor solução, é porque é a única. E por quê que é a única? Porque o isolamento é o tempo do qual os governos precisam para segurar esta curva abaixo da linha de capacidade de atendimento na estrutura hospitalar pública e privada, para que as soluções estejam sendo implantadas, hospitais de campanha, compra de mais respiradores, implantação de mais UTIs, ou seja, é o tempo que as estruturas sanitárias precisam para se equiparem a ponto de irem atendendo mesmo nos momentos em que os números cresçam. O que não pode é perder a mão, verticalizar o crescimento do contágio e quebrar toda a estrutura de atendimento pública e privada, porque aí é colapso mesmo. E olha, o preço para a economia é impensável, não tem nem como projetar, mas é inimaginável, gigantesco. Muito maior do que, por exemplo, agora, o momento que a gente vive. Só dizer para vocês, por exemplo, conversando com médicos e amigos aqui de Fortaleza, hospitais como Monte Clínico e São Carlos já estão com sua capacidade praticamente esgotada. A informação que eu soube foi que o Monte Clínico já está completamente lotado, não tem mais leito de UTI. As pessoas têm planos de saúde. Você imagina se esse estrangulamento, esse colapso chega, por exemplo, na estrutura pública, né? Se a curva de crescimento do contágio verticaliza, quebrando essa linha fundamental que nos separa, por exemplo, da condição de morrer ou de viver, você imagina o que é que pode acontecer, meu irmão e minha irmã. E para finalizar, não há como passar por uma tragédia dessas sem sofrimento, realmente, não tem como. Mas se a gente conseguir socializar o sofrimento um do outro, se a gente que tem condição de viabilizar algum tipo de ajuda humanitária, se o governo fizer a sua parte de forma íntegra e responsável, se a sociedade civil agir solidariamente, a economia vai voltar, a economia vai retomar, mas muito especialmente, a grande quantidade de vidas que poderiam ser ceifadas serão salvas, serão poupadas, e a vida vai florescer, meu irmão e minha irmã. O país e o mundo vão seguir sua trajetória, vão voltar. O que a gente não pode nesse momento é relaxar com relação à preservação da vida.
não há qualquer possibilidade. E o meu apelo aqui é para que a gente pense nisso, né? O que é que há de mais importante e de mais valoroso do que a vida? A economia retoma, ela tem os seus próprios mecanismos, né? Ela vai voltar a encontrar caminhos de crescimento. Existe recursos, insumos, técnica, conhecimento, tudo isso. Mas vidas ceifadas são irrecuperáveis, só nos resta chorar e lamentar. E em algum momento lamentar com um nível de pesar desproporcional ao vermos, por exemplo, uma quantidade enorme de corpos sendo conduzidos por caminhões, por carros. Isso tudo é absolutamente possível se as providências não forem adotadas com rigor, com honestidade, com integridade, com seriedade, com responsabilidade, que o momento exige. Nós não temos duas soluções para o momento mundial, nós temos uma única solução, que é essa. E em paralelo, que os governos, por exemplo, façam o seu papel, como os Estados Unidos estão tentando fazer, com 2 trilhões de dólares na economia, como a Alemanha já está fazendo, com quase 1 bi de euros na economia, como a Espanha está fazendo, como a Inglaterra está fazendo, com somas vultosas, para irrigar recursos que minorem o impacto na área econômica, enquanto eles cuidam com toda a prioridade para a área de saúde, com o propósito de salvar vidas. Suportemos, porque nós podemos passar por isso. Vai passar. E aqui é o meu apelo final, em função de tudo isso. Permaneça em casa, meu irmão. Fique em casa, a despeito do preço que nós tenhamos a pagar. Mas fique em casa e que Deus nos abençoe. Grande abraço.